Boa noite, gravando aqui sobre a prova do professor Gabriel de Soldagem. Vou ler as questões no celular e responder aqui na apresentação. Questão 1 pergunta onde pode ser encontrada a nomenclatura de um eletrodo revestido que está sendo utilizado na operação. Essa nomenclatura fica próxima à ponta do eletrodo. Explica o significado para a nomenclatura segundo o AWS dos eletrodos para aço carbono. Os aços carbono possuem ali a letra E para identificação e ao lado possuem dois números que delimitam ali o limite de resistência medido em PSI. A outra questão, como essa informação pode ser útil para você como engenheiro? Ela pode ser útil para a identificação rápida do eletrodo. Próxima questão aqui, questão 2. A situação que a operadora altera o eletrodo revestido de uma bitola de 2 milímetros para uma bitola de 3,25. Qual a indicação quanto aos parâmetros você faria para que o soldador continue realizando a operação de forma adequada? Quanto aos parâmetros, seria verificar a intensidade da corrente, de acordo com o que o fabricante do eletrodo pede, e para evitar aí deposição de material excessiva ou danificar a solda ou o próprio eletrodo. Que mais? Como você justificaria as mudanças dos parâmetros visando converter e realizá-la? A deposição excessiva e talvez a perda de resistência mecânica do cordão. E outra indicação também seria verificar a polaridade do novo eletrodo para adequar ali a capacidade de penetração dele. Questão 3. Em relação ao processo de GTAW, de que é feito majoritariamente os eletrodos do processo? São de tungstênio. Quais são os tipos de eletrodo mais comumente utilizados? Como identificar o tipo de eletrodo que está sendo utilizado? Os principais são esses aqui: o puro, com tório, com cério, com latânio e com zircônio. E dá para identificar pela coloração da ponta: ponta verde, ponta vermelha, ponta cinza, ponta dourada e ponta azul, ponta marrom e ponta branca. Quais são os tipos de eletrodo mais qual o tipo de eletrodo indicado para a soldagem de alumínio? Para a soldagem de alumínio é identificado o eletrodo puro, de ponta verde. Porque na soldagem de alumínio, no processo de GTAW, deve-se utilizar a corrente alternada, porque é necessário quebrar a camada de óxido de característico do alumínio. Questão 4. Em relação ao processo GMAW, explica a diferença de MIG para MAG. Bom, MIG utiliza gás inerte para proteção da aposta de fusão e MAG utiliza gás ativo, que já influencia ali na aposta de fusão como mais uma substância de adição na solda. Quais são os gases utilizados em cada processo? A MIG utiliza argônio ou hélio e MAG utiliza gases como dióxido de carbono, mistura de argônio com dióxido de carbono, argônio com oxigênio e mistura de argônio com dióxido de carbono e oxigênio. Em relação ao processo de FCAW, cite as três principais classes de arame tubular: arame autoprotegido, arame com proteção gasosa externa e o metal cored. Explica a diferença existente entre as classes de arame tubular e suas principais características. A diferença principal é ser um arame de grade de proteção ou sem gás de proteção, que a gente tem a questão dos dois aí. O autoprotegido é sem gás de proteção e os outros dois com gás de proteção. Explique o que é o arame autoprotegido e como ele realiza a proteção da região de soldagem durante o processo. Arame autoprotegido são arames que possuem fluxo com pós metálicos na parte interna do arame, que é consumido à medida que o arame é consumido. E quando esse fluxo é consumido, gera uma camada de proteção para a poça de fusão. Vou cortar em 2 vídeos aqui porque não vai dar para terminar todas não. Dando sequência aqui. Questão 6. Em relação ao processo de GSMAW. Explique por que o processo é denominado arco submerso. Ele é arco submerso porque o arco elétrico ali responsável pela solda, ele é feito sobre uma camada de fluxo. Então ele fica submergido nessa camada de fluxo, não sendo possível visualizá-lo durante a solda. Porque o processo de sol é normalmente utilizado para chapas finas. Não é normalmente porque há o risco de perfuração.
Cite três vantagens e três desvantagens desse processo em relação a outros processos de arco elétrico. Produz pouco fumo, produz pouco respingo, possui transição suave entre metal de adição e metal base e metal de adição, ou seja, um bom acabamento. Desvantagens: utilizado para chapas com espessura apenas acima de 3 milímetros, então já chapas maiores. Limitação na posição de solda e necessidade de grande intensidade de corrente. Explico o que são as variantes tandem, twin, que podem ser encontradas no processo SAL. Tandem é quando a gente trabalha com eletrodos distintos para uma única soldagem, podendo utilizar até 6 arames ao mesmo tempo. E o twin é quando dois arames são alimentados na mesma tocha, formando ali um único arco elétrico. Questão 7. Pulei uma aqui, na verdade. Explique em que situação pode ser útil a variante do processo SOL que utiliza uma fita como eletrodo consumível. Aquela questão da fita que pode ser utilizada como revestimento, para operações de revestimento. Questão 7. Em relação ao processo RW, cite os principais parâmetros de soldagem relacionados a esse processo. Eletrodo, corrente, força e tempo. Cite e diferencie 4 variantes do processo RW. As 4 variantes é RSW, soldagem por ponto, RPW, soldagem por projeção, RSEW, soldagem por costura, o W, soldagem topo a topo. E a questão de diferenciação, a soldagem por ponto é para fabricação de peças, chapas metálicas finas, com espessura até 3 milímetros. A por projeção é para unir peças, pequenas peças ali em estamparia, estampadas, forjadas ou usinadas. A soldagem por costura é usada para juntas contínuas impermeáveis impermeáveis a gases e líquidos, em aplicação como tanque de combustível para automóveis, extintores de incêndio e fabricação de tubo. E a soldagem por topo, por resistência, que é uma das classificações dela, é utilizada para unir arames, tubos, anéis e tiras da mesma seção transversal. Já o outro tipo de soldagem por topo, que é por centelhamento, é utilizado para peças grandes de grande seção ou de seção de formatos complicados. Questão 8. Em relação ao procedimento para a realização de análise metalográfica. Imagine que você recebeu uma peça fraturada e deseja saber quais procedimentos, como tratamentos térmicos ou mecânicos, foram realizados na peça. Como bom engenheiro, você já considera a análise metalográfica como uma ferramenta para apresentar resultados ao cliente que te solicitou o serviço. Explique sucintamente ao seu cliente quais os passos que você realizará na peça para a realização da análise metalográfica. Bom, eu pensei aqui em realizar uma análise de composição química, para a gente poder analisar ali a composição de ferro-carbono, de acordo com o nosso gráfico de ferro-carbono, para ver se está conforme o esperado para aquela peça, para ver se está dentro da designação que o nosso fornecedor precisa trabalhar. E para analisar aí se obteve algum tipo de tratamento térmico ou algo do tipo, é interessante a gente coletar uma amostra dessa peça, cortar aí essa peça, fazer um processo de embutimento, processo de lixamento e depois de polimento, e talvez até um ataque ali com o corante para a gente poder revelar ali as luzes, para a gente poder fazer uma análise da microestrutura desse material, para a gente poder ver também até mesmo até qual profundidade uma possível têmpera chegou, algum tipo de tratamento térmico chegou, para ver se está conforme o esperado. E para ver a questão de ferrita, cementita e austenita. Obrigado. Fechou.